Bom, meus irmãos, meus amigos de estudo, continuando aí os nossos estudos, né, do ciclo de estudo das obras de André Luiz, o livro Libertação. Hoje nós já estamos no capítulo 9, quase chegando à metade do livro, com o título Perseguidores Invisíveis. Este livro faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo Espírito André Luiz para o nosso querido Chico Xavier. E eu agradeço ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade pela oportunidade de estudo que me é dada desde o começo do estudo desta obra. Muitas coisas venho aprendendo e tem feito muita diferença na minha vida. No capítulo que nós vimos anteriormente, chamado Inesperada Intercessão, nós vimos Gúbio interceder por Margarida, usando de tolerância e humildade diante do tirano Gregório, sabendo que não se deve lutar contra o mal com as mesmas armas do mal. Muito sábio, muito equilibrado, Gúbio conseguiu o intento dele, que era se aproximar de Margarida, para tentar diminuir ou acabar com o sofrimento que ela vinha passando pela obsessão sofrida. Gregório tinha a intenção de fazer com que Margarida desencarnasse, mas ele não queria que Margarida desencarnasse sabendo, né, depois descobrindo no plano espiritual que ele tinha sido responsável pelo desencarne dela. Então, ele manda alguns de seus asseclas, vamos dizer assim, que tinham problemas com a família de Margarida, para fazer uma obsessão, para praticar uma obsessão que em poucos dias levaria Margarida ao desencarne. E no pensamento de Gregório, quando Margarida desencarnasse no plano espiritual, ela o veria como um antigo amigo que a libertou de um sofrimento, que a ajudou ali no momento, né, de grande sofrimento, não a libertou, mas que estava ali com ela depois de um grande momento de sofrimento, e poderia dar a ele, conceder a ele o amor que ele esperava dela, porque na última encarnação que eles viveram juntos aqui, ele tinha sentimentos de amor por ela, né? E ela não correspondeu, ou não correspondeu da maneira como ele esperava. Então, ele teve essa ideia, né? Esse pensamento, né? De que se ela desencarnasse por outras vias, ela poderia ver nele um grande amigo, um amigo querido. E então, nós vamos ver hoje este momento em que eles chegam até a casa, né, de Margarida. Só para a gente dar uma recordada nos personagens que nós temos visto até aqui, nós temos Gregório, né, que aceita a intercessão de Gúbio a pedido de Matilde para ajudar Margarida. Ele fica bem mexido quando o nome de Matilde é citado, dizendo que se tratava da mãe dele, não que fosse realmente a mãe dele na carne, na última encarnação, mas ele ficou bastante mexido quando se falou de Matilde. Ele não acredita, né, que os benfeitores conseguirão o intento de ajudar Margarida, e deseja a volta de Margarida ao plano espiritual, onde se fará amigo saudoso do pretérito, do passado, e receberá o amor de Margarida. Ele comanda Saldanha, que é o chefe dos obsessores de Margarida. Saldanha é um personagem que vai aparecer agora, ele ainda não havia aparecido. Saldanha odeia a família de Margarida e quer se vingar desta família através dela. Ele achou em Margarida um ponto fraco para se vingar da família de Margarida, e mais para frente nós vamos saber o motivo, né, desse ódio que ele nutre por essa família. E o Gúbio, que já é o nosso conhecido,
que corajosamente aceita essa missão e tem 2 dias para ajudar Margarida. Ele se depara com uma situação ainda mais complicada que se poderia esperar. E nós vamos ver essa situação que é bastante delicada, né, na casa de Margarida. Quando eles chegam à casa de Margarida, ele, né, porque eles atingiram esse objetivo, né, que eles tanto queriam, né, que era ir até Margarida, e eles têm 2 dias para fazer isso. E quando eles, na manhã seguinte, chegam à casa onde mora Margarida, é uma belíssima mansão, né? Eles observam uma belíssima mansão com vastos jardins, né, lagos. Pela imagem aqui dá para vocês terem uma ideia que trata-se de um lugar bastante aprazível, né? Muito bonito, muito gostoso. É uma casa, assim, uma mansão realmente bem situada e muito bem cuidada. Mas, quando eles chegam a esta mansão, André Luiz, como é muito observador, né, isso aí é uma característica dele, ele vai percebendo que o aspecto, né, a aparência de Gúbio vai se modificando. Ele se apresentava agora com uma aura mais pardacenta, mais ah, amarronzada, né? Para quê? Para se misturar com as dezenas de obsessores que estavam ali, né, de espíritos que estavam ali naquela mansão. E eles não estavam apenas dentro dessa mansão, eles estavam pelos jardins, eles estavam pelos corredores, por toda parte, né, onde era a, a, a propriedade, os espíritos estavam por ali. Eram dezenas, cerca de 60 espíritos que estavam espalhados por toda esta região da propriedade. E Rubio, quando chega, junto com os dois, né, pede para ser levado à presença de Saldanha, que era o responsável, né, pelo serviço que estava sendo desenvolvido ali na casa, e Saldanha logo pergunta para ele se o chefe, né, decidiu por intensificar as obsessões, ao que Gúbio responde meio en passant, meio assim, sem entrar em detalhes, que sim, que ele queria ver Margarida, que ele queria ver onde estava a jovem enferma. E aí, Gúbio é levado até os aposentos de Margarida. Quando ele consegue entrar na câmara onde repousa Margarida, ele a percebe bem mais abatida, né? Percebe assim que ela está com uma aparência muito desanimada, depressiva, e isso o deixa, né? Ele não pode transparecer, entristecido. Afinal de contas, Margarida, na última encarnação, havia sido filha dele também, e ele a queria muito bem. E este momento em que vocês veem Margarida aqui na tela é o momento em que nós, encarnados, podemos enxergar, né? Porque pelo mundo espiritual, a situação era bem diferente. Do ponto de vista espiritual, o quadro que se desenha é de obsessão e sofrimento da enferma. Então, do mundo espiritual, a visão que se tem, né, deste quadro aqui, de desânimo, de angústia, de depressão, é este quadro do mundo espiritual que os nossos 3 benfeitores aqui podem ver, né? Então, aqui, o estado de Margarida é muito triste, né? Existem aqui 2 obsessores bastante truculentos que estão posicionados sobre o torso, né, o busto de Margarida, né, da parte da cintura até a cabeça. Eles estão posicionados ali, né, o tempo todo, vampirizando as energias de Margarida, né, insuflando sobre ela pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos que a fazem sentir-se cada vez pior. E não bastasse a presença destes obsessores truculentos e de todos esses obsessores dentro da casa,
ainda havia formas ovoides. Essas formas, essas bolas que vocês podem perceber aqui, são formas ovoides que foram trazidas pelos obsessores para ajudar na vampirização das energias de Margarida. Então, o que, que os ovoides fazem? Eles retiram as energias de Margarida e devolvem como pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, de dor. E André Luiz percebe que ali tem uma obsessão tecnicamente organizada. É uma coisa assim, não algo de momento, mas algo que foi realmente pensado para acontecer, né? Para se realizar. A gente vai percebendo assim que essas formas ovoides a gente tem que deixar bem claro nesse instante que em capítulos atrás nós vimos que as formas ovoides são formas que se tornaram assim porque o perispírito foi diminuindo por causa da monoideia, de tanto aquela ideia fixa de ódio, de vingança, de rancor, o perispírito foi se atrofiando a ponto de perder a forma perispiritual e se tornar nesta forma ovoide que a gente pode ver aqui. E nós vimos que essas formas ovoides estão ligadas a pessoas por quem eles têm algum rancor, alguma mágoa. Mas como estas formas estão no mundo espiritual, no meio, né, de espíritos com pensamentos e atitudes, né, menos, com uma vibração mais baixa, eles também são usados nesses processos de obsessão. Eles são trazidos por esses espíritos obsessores para ajudar no processo de vampirização, até um nome estranho da gente utilizar, mas seria isso mesmo, a vampirização, né, de sugar as energias da pessoa que está sendo obsidiada. Então, essas formas ovoides, elas não têm nada contra a Margarida, elas foram trazidas para ajudar no processo de obsessão. E esta é a cena que André Luiz se depara, né? E ele logo pensa, né? Se ele vê Gúbio, né, nessa atitude mais serena, mais equilibrada, e ele pensa, né? Se fosse minha filha, eu não aceitaria ver uma coisa dessa e ficar tão tranquilo. Eu, dentro ainda do meu estado de humanidade, eu lutaria até de braço, né, com esses espíritos aqui presentes, porque eu gostaria de defender aquela que me é tão cara, né? Mas claro que André Luiz sabe que não é assim, que não é assim que as coisas se resolvem. Bom, continuando, nós temos neste momento a presença do marido. Entra no quarto o marido e Gúbio pergunta a Saldanha, né, quem é aquele rapaz, e Saldanha informa a Gúbio que se trata do marido de Margarida, que é um jovem rapaz, sem muita noção de moral, né, que se casou simplesmente porque viu no casamento um momento de se casar, não porque ele tivesse aquela noção exata da responsabilidade que o casamento traz, né, do compromisso que o casamento celebra entre duas pessoas e depois, ainda mais, quando vêm os filhos. Então, ele é muito carinhoso, ele se dirige a ela com palavras de carinho, ajuda ela a se vestir com esmero, né, bem arrumadinha, para irem à missa. E aí, ele tem uma atitude que, no livro Conduta Espírita perante a Enfermidade, está bem de acordo. Olha só, sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Então, ele não se mostra revoltado, mas ele está bastante triste, o que é normal, né? E o que acontece nesse instante é que o Saldanha
vendo ele, né, ajudá-la a se levantar, né, a animá-la, a se arrumar e tudo mais, ele fala para Gúbio assim com um ar bastante jocoso. Ele vai levá-la à missa, né, como se estivesse rindo. E é uma coisa algo, né, assim, muito interessante a gente observar nessa questão, é que há um erro aí muito comum que nós todos cometemos quando nós buscamos os santuários, os centros espíritas, as casas evangélicas, para nos curarmos. Lá nós não vamos encontrar cura. As casas existem, os santuários existem para nos educar, para nos fazer estudar, compreender, entender que a vida espiritual é muito mais do que, aliás, a nossa vida densa, né, a vida material, é muito mais do que ela se apresenta, certo? E não basta que a gente vá à missa, vá ao centro espírita, vá a algum templo, né, de adoração, para buscar cura de alguma enfermidade física ou espiritual, né? É preciso a nossa mudança de comportamento através do estudo, que leva ao nosso autoconhecimento e a observação das nossas atitudes, e assim a gente vai poder ser auxiliado por médicos, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, e aí sim nós vamos encontrar cura para as nossas doenças físicas e espirituais, se assim for o nosso plano reencarnatório. Então, vamos ficar muito atentos com relação a isso. Muita gente pensa assim, eu vou à missa porque eu tenho andado muito doente, não é? Ou eu vou ao centro espírita porque as coisas estão dando muito errado, minha mãe está doente, meus filhos não sei o quê, eu estou desempregado. O centro espírita e as igrejas, em geral, não são lugares para isso. São lugares onde a gente vai para ser educado. Nós vamos lá buscar educação. São escolas, são lugares de aprendizado. E aí, nós temos aqui o carro que vai levá-los ao santuário de orações, que estava abarrotado de entidades desrespeitosas e com más intenções. Muito interessante a gente observar que não dá para mostrar, né, o carro, mas no livro, se vocês com certeza leram o capítulo, ele diz assim que os espíritos galhofeiros, zombeteiros, estão pelo teto do carro, estão no capô, estão nos paralamas dos carros. Então, o táxi, onde iria o motorista e o casal, estava abarrotado de espíritos, aprontando a maior algazarra. E André Luiz, do ponto de vista espiritual, André Luiz diz que parece mais um carro alegórico, tamanha algazarra que está no carro, e ninguém percebe, nenhum dos encarnados ali que andam pela rua percebem o que está acontecendo. E aí, o que acontece? Nós temos uma questão que é muito séria, a gente vive falando em nossos estudos, né? E nós temos que observar isso, é a questão do vigiar e orai, para que não entreis em tentação, conforme Jesus nos disse em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Olha, principalmente quando a gente sai de casa e entra no nosso carro para ir a algum lugar, ao supermercado que seja, mais do que necessário se faz uma prece, porque nós não sabemos quem está ali dentro do carro com a gente. Nós não sabemos quem são as nossas companhias quando nós vamos pegar uma estrada, vamos, né, viajar para alguma outra cidade. Nós não sabemos quem são os nossos companheiros. Mas Deus sabe, a espiritualidade superior está ali observando, assim como as entidades inferiores também. Então, o que é preciso que a gente faça? Uma oração, elevar os pensamentos, né? Principalmente no trânsito, gente. Nós sabemos disso, que o trânsito é um lugar assim onde o espírita e o católico, o evangélico, ele se deixa conhecer no trânsito. Não precisa nem da gente entrar muito em detalhes para a gente saber, né? Como que o trânsito irrita e como que a gente, muitas vezes, acha que a gente não tomaria tais atitudes, mas a gente não sabe como a gente reagiria
numa determinada situação no trânsito. Então, mais que nunca é necessário que, ao sair da nossa casa, ao entrar na nossa casa, em todos os momentos do nosso dia, nós mantenhamos os nossos pensamentos elevados e, principalmente, fazer uma prece, né? Que nós já sabemos que não precisa ser longa nem com palavras difíceis, mas com os pensamentos sempre elevados a Jesus. Quando eles chegam ao santuário, a chegada ao santuário é algo que deixa André Luiz bastante espantado, mais espantado do que ele fica no normal, né? Porque ele observou que havia entre 700 a 800 pessoas preparadas para assistir à celebração. Porém, para cada um encarnado presente, havia pelo menos 5 desencarnados prontos para atrapalhar o ambiente e confundir os que ali se encontravam. Então, façam as contas, né? De 700 a 800, 7 vezes 5, 35, de 3.500 a 4.000 desencarnados, prontos para atrapalhar o ambiente e confundir os que ali se encontravam. E quando a gente percebe isso, a gente fala assim, poxa, mas não há auxílio espiritual, né, numa igreja, num templo, né, de oração? Sim, há muita ajuda espiritual, né? Quando eles estavam dentro do templo, nesse momento, já dentro do templo, André Luiz percebe uma claridade suave vindo dos nichos, esses espaçozinhos que tem na Igreja Católica, né? Esses espaços que ficam do ladinho, assim, que parecem umas janelinhas para o lado de dentro, só que janelas para o lado de dentro. São nichos. E ele percebia que uma claridade emanava desses nichos, né? Onde ficam as imagens ali. E aí, o Google explicou para ele que os mensageiros celestes estão sempre dedicando, distribuindo dádivas de amor a todos aqueles que sintonizam com o plano superior. E aí o André Luiz fica mais espantado ainda, porque ele diz assim, mas o segundo mandamento não diz que nós não devemos fazer imagens, né, ou adorar, né, nos ajoelhar diante dessas imagens. E o Google explica para ele, olha, o que acontece é que Deus, em sua infinita bondade, ele se vale dos impulsos elevados que os encarnados lhe oferecem e socorre as necessidades educativas que esses encarnados têm. Então, quando a pessoa eleva o seu pensamento a determinada divindade na qual ela coloca a sua confiança, Deus se aproveita desse pensamento elevado, dessa confiança que ele coloca diante deste espírito, para ajudá-lo, para educá-lo também, certo? E nenhum pensamento elevado a Deus fica desperdiçado, nenhum. Todos os pensamentos que nós temos elevados à espiritualidade maior são recebidos por Deus. E aí, a missa vai acontecendo, né? E André Luiz vai percebendo o que vai acontecendo ali. O Gúbio deixa bem claro para ele que em todas as casas de fé, os mensageiros do Senhor distribuem favores e bênçãos compatíveis ao merecimento de cada um. Então, André Luiz vai percebendo que durante que a missa vai acontecendo, entidades do bem, né, entidades iluminadas, chegam, né, do alto e iluminam aqueles que estão ali procurando auxiliá-los nos pensamentos mais elevados, auxiliá-los no momento de prece, no momento de oração. E muitos destes encarnados se esforçam realmente para manter os pensamentos elevados, mas são atrapalhados pelos desencarnados que insistem em trazer para eles pensamentos negativos, pensamentos de raiva, de vingança, de ódio, alguma lembrança que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali naquele instante. E o que acontece?
Nem assim, né, nem assim, neste momento, aqueles que estão ali em atitude de busca, né, da espiritualidade maior fica desamparado. Rubio ainda diz para ele: é imprescindível que se prepare o coração nas linhas do mérito a fim de recolhê-los. Então, olha só, se nós queremos os méritos divinos, nós precisamos preparar o nosso coração, não abrir, não deixar os pensamentos fluírem para outras coisas, né? Coisas lá de fora. Estar ali naquele momento. Aquele momento ali eu dediquei a estar com Deus, a estar com a espiritualidade maior. Então eu vou deixar tudo lá fora, todos os pensamentos que me afligem, e vou me concentrar ali na prece, na oração, na espiritualidade maior. Muito bem. Gúbio e Saldanha, Gúbio, aliás, aproveitou que Saldanha estava mais interessado em acompanhar o jovem casal, né? E nesse momento ele aproveita para se aproximar de André e Eloy e dar algumas explicações para eles, né? Mostrando para eles assim que a profissão de fé não é tudo. É a nossa experiência no corpo físico que vai nos aprimorar. É através das dificuldades do nosso caminho que a gente se desenvolve, se apura, se ilumina. Porém, né, a gente vê que a maioria de nós quer fugir dos problemas, quer fugir dos conflitos, quer fugir das dificuldades, e que pensam assim: eu frequentei a igreja ou o centro espírita durante 10 anos, já está bom. Nossa, eu já dediquei uma boa parte da minha vida a frequentar uma igreja, já está bom, não precisa ir mais não, eu já fui bastante. Mas o que é importante a pessoa entender, né, o ser humano entender, né, o ser humano em desenvolvimento, em evolução, é entender que sem esforço a gente não vai receber o benefício. Não há como receber benefício algum do plano espiritual se não houver esforço da nossa parte. E esse esforço é constante, é contínuo. E então a missa vai continuando e chega o momento da comunhão. E aí, as hóstias, pela observação de André Luiz, as hóstias eram como flores de luz sob o ponto de vista espiritual. Porém, ao contato com os que se apresentaram para recebê-la, ficavam acinzentadas pela baixa vibração dos fiéis. Apenas uma senhora recebeu de espírito elevado e a hóstia em forma de flor brilhante desceu-lhe pela faringe, indo se alojar no coração. Olha que coisa interessante que nós temos aqui, né? Muitos espíritos sublimes penetraram o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. E a hóstia, ela se transformou em uma flor brilhante, uma flor de luz. E mesmo em contato com a mão do celebrante, que afinal de contas não era uma pessoa espiritualizada, era um rapaz que era ateu, gostava de aproveitar a vida e se tornou padre, talvez porque na época, né, em que essa obra aconteceu, em que esse livro foi escrito, e quando esses acontecimentos se deram, porque foi antes, né, do livro ser escrito, era muito comum as pessoas se tornarem padres, irem para conventos e seminários sem vocação. Então, talvez fosse o caso desse celebrante que não tinha vocação, era ateu e estava ali louco para que a celebração terminasse, porque ele tinha uma festa para participar. E ao contato da mão dele, a hóstia ficava acinzentada. Ou, aliás, nem ao contato da mão dele, a hóstia ficava acinzentada, certo? A hóstia continuava brilhando, certo? E aí, 11 pessoas se colocaram na fila para receber a hóstia naquele momento. E o que André Luiz observou? Que quando a hóstia tocava o lábio, né, das outras pessoas,
ela se tornava acinzentada. Por quê? Porque essas pessoas não estavam realmente com o pensamento elevado, elas não estavam devidamente é, é, respeitosas naquele momento importante, né? Naquele momento crucial da celebração. Apenas uma senhora, ao receber, uma jovem ainda senhora, ao receber a hóstia, André Luiz percebe que a hóstia entra pela boca dela, desce pela faringe e se aloja no coração. É interessante essa expressão que ele usou. Ela se alojou no coração. A gente já logo pensa que vai para o estômago, né? Mas ela foi para o coração, que é de onde emanam, né? A gente sempre tem essa ideia assim, de emanação dos nossos sentimentos, né? Onde a gente mais necessita, né? Daquela bênção. E então aqui tem uma imagem, né, da hóstia como uma flor de luz que foi recebida por esta jovem senhora e que foi abençoada também, né, por estes espíritos sublimes que adentraram o ambiente e abençoaram aquele momento. Né? Apesar de todas as entidades zombeteiras, né, de milhares de entidades zombeteiras ali atrapalhando, pessoas que não estavam ali prestando atenção, pessoas que estavam ali com os mais variados pensamentos e emanando energias de várias maneiras, nada, se tem uma pessoa ali, né, uma ou duas pessoas que estão ali realmente interessadas no amor divino, ele não se faz faltar. Então, a gente percebe que ser crente titular, né, crente assim, né, ser espírita, católico, evangélico, é muito fácil, mas servir a Jesus é outra coisa. E aí eu trouxe algumas questões para a gente refletir no nosso íntimo. Como é que nós todos, né, como é que nós nos comportamos quando termina a exposição espírita? Né? Porque ali, após a comunhão, a gente vê assim que a missa termina, né? A missa encaminha para o final e eles saem da igreja assim como se fosse um bando de passarinhos, né? Fazendo aquela balbúrdia. E aí eu fiquei pensando, como é que nós, espíritas, nos comportamos quando termina a exposição? Como é? Como é o nosso comportamento? Será que nós mantemos nossos pensamentos elevados ou permanecemos no ambiente, muitas vezes, com conversas nada adequadas ao local? Será que é assim que a gente se comporta? Como é? Saímos respeitosamente ou arrastando cadeiras e atrasando a passagem daqueles que se encontram atrás de nós? A gente presta atenção porque muitas vezes a gente vai a casas espíritas cuja saída é apenas um portão, né, pequeno, e às vezes as pessoas saem da reunião e se abolotam ali no portão, né, e as outras que estão lá dentro tentando sair, e as pessoas ali abarrotadas ali no local, impedindo que os outros saiam, com conversas às vezes altas, rindo, né, falando coisas assim que não condizem com o ambiente em que eles estavam, né? Porque a gente sai dali também acompanhado, né? Bem ou mal, né? Então, eu achei interessante que a gente refletisse a respeito da nossa conduta espírita. Ah, dando continuidade aqui, com a conduta espírita, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz para Kardec: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, esta, vamos dizer assim, dica, né? Este ensinamento que o Espírito de Verdade traz para a gente é um ensinamento muito forte e a gente não, às vezes, não presta muita atenção nisso, né? Nestes dois verbos, amar e instruir. Quem ama, ensina. Quem ama, instrui. E muitas vezes, quantas e quantas vezes, nós nos sentimos melindrados neste momento aqui.
Mas também por quê? Porque muitas vezes nós não amamos ao instruir. Muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade falar alto, porque eu sei, eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Onde está o amor ao instruir? Para instruir é preciso amar. Então é importante que a gente pense nisso, né? Quando uma pessoa é novata na doutrina espírita, ela procurar uma casa espírita achando que ali ela vai encontrar uma cura, por exemplo, é até normal, mas ela precisa, aos poucos, estar ciente de que ela precisa estudar, se instruir, aprender sobre o mundo espiritual, para que ela encontre a cura verdadeira. Que a cura verdadeira não é só ir ao centro, sentar lá e assistir um ano de palestra. Se ela vai para casa e não lembra nada do que ela estudou lá, do que ela ouviu lá, e ela não lê um livro, ela não dá continuidade aos ensinamentos. Só ir ao centro espírita não vai ajudar, ou vai ajudar muito pouco, né? Continuando, nós temos aqui, com relação à conduta espírita, desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Esta reflexão está no livro Conduta Espírita, no capítulo Na Sociedade. Isso aqui é muito importante para nós, pelo seguinte, nós vivemos em sociedade e, neste momento, nós achamos que devemos tomar determinadas atitudes porque as outras pessoas que convivem conosco tomam. A nossa vida social, ela acontece concomitante com a nossa vida espiritual, ao mesmo tempo. Então, muitas vezes nós precisamos, né, pela vida social, frequentar ambientes como festas, como jogos, né, de futebol, outras coisas mais. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa conduta para a gente não acabar agindo como aqueles nossos irmãos menos avisados, porque está todo mundo agindo daquela maneira. Então eu tenho que entender, olha, eu já sei que eu não posso agir assim. Ah, está todo mundo tomando cerveja, tomando uísque, tomando outras bebidas que eu nem sei falar o nome, e eu vou tomar também. Ora, há necessidade, você não pode colocar um copo de água e gelo no copo, né, uma fatiazinha de limão, fica bonitinho lá, faz de conta que você, né, se as outras pessoas quiserem perguntar o que, que você está tomando, você fala, não, estou tomando água, né? Isso não impede que você seja alegre, né, que você frequente ambientes sociais, dependendo, é claro, desses ambientes, que a gente também precisa saber que ambientes a gente vai frequentar, se é necessário, né, determinados ambientes para a gente frequentar. Então, observar a nossa conduta na sociedade é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Algumas pessoas dizem, né, a gente vê assim, houve muitos comentários de pessoas dizendo que tem medo de ir nas casas espíritas, né? Antigamente, aqui em Itajubá, já ouvi muitas histórias assim, muito comuns de pessoas que não passam nem no passeio, né, da casa espírita. Lá no Centro Espírita Allan Kardec existem histórias assim, de pessoas que, quando chegavam no passeio da casa espírita, se atravessavam a rua para não passar no passeio, né? Porque eles têm medo, acreditam que ali está cheio de espíritos ruins, né? E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, no capítulo Comprometimentos Negativos, ele nos diz que, embora as casas espíritas possuam proteção, elas possuem essa proteção, evitando a invasão pelos grupos de espíritos malfazejos, isso não impede que os hospedeiros de obsessão carreguem os seus comensais e lhes atravessem as áreas guardadas.
olha só o que vem a ser isso. Vocês veem por essa imagem aqui que há uma luz, né? Há uma proteção, aqui há vários espíritos menos elevados tentando entrar, né, numa reunião espírita e estão sendo impedidos por esta luz, não conseguem entrar. Porém, existe aqui uma pessoa e há uma corrente fluídica que está vindo lá de fora diretamente para ele, ou seja, são hospedeiros de obsessão. E estes aqui carregam estes espíritos menos favorecidos para dentro da casa espírita. Então, é o constante vigiai e orai, que a gente não pode se esquecer, né, de vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas atitudes, os pensamentos principalmente, e estar com o espírito, sempre buscando estar com o espírito em elevação. Né? É difícil? É, mas quem falou que ia ser fácil? Né? Ninguém falou para a gente que ia ser fácil. Então, pessoal, nós temos aqui também, eu trouxe para a gente aqui refletir a respeito da nossa conduta espírita, uma frase, né, de Kardec, em que ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E eu grifei algumas coisas aqui, algumas partes da frase dele, que me chamam sempre muita atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, observe que o espírita é reconhecido. As pessoas reconhecem quando um espírita é espírita, ele não passa despercebido, certo? Às vezes, acontece da gente não querer, né, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, não quer falar que é espírita, não quer, né, declarar a sua opção religiosa. Mas, aí acontece o quê? Acontece da pessoa, às vezes, estar conversando conosco e falar assim, sabia que você era espírita, sabe? Quando você deixa escapar, né, que é espírita, a pessoa fala, sabia que você era espírita, sabe? Então, você vê que o espírita é reconhecido. Agora, existe um outro lado também que é um pouco triste, que é quando a gente ouve a pessoa falar assim, nossa, mas ser espírita faz isso? Né? Então, olha só como o verdadeiro espírita é reconhecido, como o espírita é reconhecido. Ele é reconhecido, sabe? É muito interessante a gente prestar atenção nisso. E aí, Kardec continua, esforço, né? Pelos esforços que empregam. Gente, Gubbio disse assim, que é preciso se esforçar para ter fé, pois ela pede trabalho individual dos mais persistentes. A gente precisa se esforçar para ter fé. Os pensamentos negativos, eles estão muitas vezes nos bombardeando a todo instante, mas nós precisamos nos esforçar para nos livrar deles, para mantermos o nosso pensamento em Jesus, na espiritualidade superior, no bem, não é? E aí, Gubbio continua dizendo para a gente ainda, em uma passagem atrás, né? Sem esforço, nós não receberemos o benefício. Sem esforço. Se nós não nos esforçarmos, nós não receberemos o benefício. Não existe isso. E aí Kardec continua. Esforço que emprega para domar suas inclinações más, as minhas inclinações más, não as dos outros, não é? Porque o que a gente quer, né? Nós queremos que as outras pessoas melhores. Por quê? Nós já estudamos. Não, eu já sei muito, eu já estudei muito, eu já li muito, né, eu sou espírita, eu não sou santo. Tem gente que fala isso, eu já ouvi expressões assim, eu sou espírita, eu não sou santo, né? Quando se reconhece em alguma atitude menos elevada, né? Eu sou humano, não é? Mas aí, o que acontece? A mudança que nós queremos, eu dizia grande, né? Começa em nós. Se nós queremos ver alguma mudança à nossa volta, nós precisamos começar a mudar. E aí,
a mudança que existe em nós pode influenciar o outro, ou não, mas aí já não é problema nosso. Eu estou me esforçando para me dominar, não é? Eu estou me esforçando para isso. E aí, o meu esforço para me dominar, para dominar as minhas inclinações más, pode servir de exemplo para alguém, não é? Então, pessoal, neste capítulo, é um capítulo pequeno, em que André Luiz, Gubbio e Eloy refletem bastante a respeito perdão, das atitudes do casal, né, das atitudes dos obsessores que estão presentes naquela casa ali. Eu quis trazer para a gente essa relação com a nossa conduta enquanto espíritas, né? Como é a nossa conduta espírita diante de todas as dificuldades que assolam o nosso dia a dia, que muitas vezes nos deixam tristes, desequilibrados, impacientes, não é? E eu espero não ter me estendido muito e que esse capítulo tenha nos trazido mais do que uma simples leitura, né? Tenha nos trazido uma forma de reflexão a respeito da nossa conduta na casa espírita e fora da casa espírita. Agradeço a todos pela boa vontade e pelo momento de aprendizado. Uma boa noite para